Você já cumprimentou a pessoa que está do seu lado? Hoje é um projeto de família. Família, projeto de Deus. Nós somos a família da fé. Um projeto todo especial de Deus. Que conta a salvação. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Temos passado tempos, sim, de grandes expectativas em Deus. Porque nós acreditamos no que Deus tem para fazer. E não são coisas pequenas. Porque o Deus que criou um universo tão gigantesco, com tantos detalhes, e que fez o que fez para nos alcançar de volta, quando nós estávamos totalmente destituídos da sua glória, não pode ser visto ou pensado ou buscado, ou muito menos adorado, como qualquer outro Deus. Porque Ele é o Deus de toda a terra. Ele é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso. E o Senhor Deus, Ele teve a imensa compaixão, e a medida dele foi simplesmente o amor que não se pode medir, de nos alcançar. Eu e você. Ontem, ou não, hoje pela manhã, eu fiz uma brincadeira de mau gosto com uma pessoa, com um comentário tolo. E a pessoa sabiamente me respondeu de uma forma a eu ver quem eu era dentro daquela situação. E na mesma hora o Espírito Santo engrandeceu no meu coração e eu disse: Senhor, muito obrigada por essa fala de sabedoria. Quando eu fui tola, e eu me submeti à voz. E naquele momento o Espírito Santo gerou comunhão, gerou amor, gerou aquilo que nos aproxima. E é isso que a gente tem que fazer. Tem que viver esse projeto de maneira que nós somos a existência e o estabelecimento do que Deus está fazendo na terra através de nós e por nós. Amém? Porque tem uma coisa em Isaías que eu acho maravilhoso. Ele diz que Deus acredita em nós. O profeta Isaías diz que ele faz porque ele acredita. Sabe por que Deus acredita? Porque nós somos obras de suas mãos. Não foi o diabo que te fez. Não foi a treva que te fez. Foi as mãos do Senhor. Deus nos fez. Isso é maravilhoso. Só essa verdade tem que gerar em nós plena humildade. Um coração submisso. Para aprendermos e continuarmos aprendendo. E a palavra que Deus trouxe para mim não é uma palavra nova, mas que gerou em mim coisas novas, entendimento novo ou renovado para aprender de novo. Amém, queridos? Está em Gênesis, no capítulo 6. Gênesis, no capítulo 6. Versos 5 a 14. Quem encontrar, por favor, fique de pé. Gênesis, primeiro livro da Bíblia, capítulo 6, do verso 5 ao 14. E você vai manter sua Bíblia aberta, porque a gente vai dar seguimentos a outros textos. Diz assim o texto sagrado: Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mau todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei,
o homem, o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Porém Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Gerou 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia da violência dos homens. Eis que o farei perecer juntamente com a terra. Faze uma arca de tábuas de ciprestre, e nela farás compartimentos, e as calafaterás com betume por dentro e por fora. Vai lá para o capítulo 7, verso 1. Disse o Senhor a Noé: entra na arca, tu e toda a tua casa. Diga, toda a tua casa. Toda a tua casa. Porque conheço que tem sido justo diante de mim no meio desta geração. Capítulo 8, verso 16 e 19. Capítulo 8, 16, 19. Sai da arca, e contigo tua mulher e teus filhos, e as mulheres de teus filhos, os animais que estão contigo de toda a carne, tanto aves como gado e todo réptil que rasteja sobre a terra, faze sair a todos, para que povoem a terra, e sejam fecundos, e nela se multipliquem. Saiu, pois, Noé com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. E também saíram da arca todos os animais, todos os répteis, e todas as aves, e tudo o que se move sobre a terra, segundo as suas famílias. Diga, segundo as suas famílias. Segundo as suas famílias. Versos, capítulo 8, verso 20 a 22. Levantou Noé um altar ao Senhor, e tomou de animais limpos e de aves limpas. Ofereceu holocausto sobre o altar, e o Senhor aspirou cheiro suave. Disse consigo: não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau o desígnio íntimo do homem desde a sua mocidade. Nem tornarei a ferir todo vivente como fiz. Enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Senhor Deus, estamos diante de Ti, e a Tua palavra é liberada a nós. Que o Teu Espírito Santo gere em nós conhecimento e entendimento. Que Teu mesmo Espírito, Senhor, transforme em nós corações disponíveis, Deus. E é que o for gerado em nós pelo poder da Tua palavra seja apto, Senhor, como semente frutífera sobre a terra. É a nossa nação, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. Quem nunca tinha ouvido a história de Noé? Não é uma história nova, muito conhecida, por sinal conhecida entre cientistas historicamente no mundo todo. E são fatos explorados entre os historiadores, sociólogos e tantos antropólogos, a fim de querer provar ou não provar as verdades que a Bíblia atesta. Mas para nós que vemos a presença de Deus com uma perspectiva de sermos nele encontrados para a nossa salvação, e na expectativa de que Deus encontre em nós lugar para aperfeiçoar e para gerar coisas boas, nosso olhar é diferenciado. E segundo o que conta a história, e você leu, está aí, registrado no texto sagrado, Deus se aborreceu da humanidade.
por causa da maldade do coração humano. A maldade estava no coração. Diz que toda a terra estava corrompida. Não foge a realidade do nosso tempo, né, queridos? A gente olha para um lado, olha para o outro, a gente se assusta, a gente se pasma com tantas coisas. Ou alguns já nem se pasmam mais, já estão como que anestesiados com as situações do tempo. E diz, está tudo errado, é isso mesmo e não tem mais jeito. E Deus havia tomado a decisão de exterminar tudo. Mesmo assim, Deus, que é um Deus justo e é um Deus compassivo, um Deus longânimo e misericordioso, um Deus piedoso, são atributos do divino, são atributos do Deus que ama. O Deus que ama, e nos seus atributos, aquilo que é próprio dele, ele encontra daquilo que é possível fazer um projeto pleno para o todo. E ele olhou e viu Noé. E Deus olha nessa terra dos nossos dias, quem Deus encontrará? Quem Deus olha e encontra como a possibilidade de um projeto para fazer algo? Deus encontrou Noé. Mas Deus não encontrou em Noé sozinho. Noé habitava em família. Diga, Noé habitava em família. Deus acreditou em Noé pelo caráter do seu coração? Sim. Mas Deus não olhou para Noé sozinho. Deus olhou Noé em família. Amém, queridos? E Deus disse, agora vou gerar um projeto. E esse projeto incluía Noé, seus filhos, suas noras. Deus projetou um projeto de salvação para a família. O projeto de salvação de Deus inclui família. Diga, o projeto de salvação de Deus inclui família. E há determinações nos textos que nós lemos, e depois você vai atentar com mais calma. Eu gosto de gerar essa expectativa de curiosidade para o aprendizado. É você parar em casa e fazer a lição de casa. Que Deus, nesse projeto que Deus fez e envolvia Noé e sua família, Deus fez algumas determinações. Porque só Deus pode determinar aquilo que pode nos salvar. Amém, queridos? Amém. Não tem como eu criar, a Josimeiry criar, algo do meu entendimento, algo da minha expectativa pessoal, emocional, dada a minha realidade circunstancial, ou mesmo do meu histórico de vida, e dizer assim, não, agora eu vou determinar o meu projeto de salvação, e o meu projeto que definirá o que esse mundo em volta de mim está acontecendo para eu. Não tem como eu fazer isso, porque eu vivo a mesma condição que todos vivem. Amém ou não amém? Amém. Mas se Deus, que é o soberano e Senhor de toda a terra e Criador da família, amém? Libera algo, nele eu encontro aquilo que pode acontecer, porque ele faz acontecer. Porque ninguém pode reter o que Deus projeta. Glória a Deus. Ninguém pode reter o que Deus projeta. Amém. O ponto está em eu e você nos incluirmos
no projeto de Deus. As pessoas querem as bênçãos. Nós queremos. Nós almejamos. E mais que tudo, nós precisamos. Mas o que muito falta em nós, na maioria de nós, e eu falo agora para a igreja, é que nós não nos incluímos. Nós queremos sem nos envolvermos. Deus fez determinações. E quando Deus determina, Ele diz, faça. Quando Deus determina, Ele diz, faça. Quando Deus determina, e Ele fez assim com Noé, primeiramente no capítulo 6, verso 14, Deus diz, faça. Em seguida, porque assim Deus trabalha em passos, porque Ele é um Deus perfeito. E como Ele projeta, e cabe a nós nos incluirmos ou não, segundo a liberdade que Ele nos deu, dando o primeiro passo, faça. Noé fez. Amém? E na sequência que Noé fez, Deus disse, capítulo 7, verso 11, verso 1, entra. Ele deu a segunda ordem. É na sequência que Deus vai revelando o seu projeto, os passos daquilo que Ele vai realizar. E depois, no capítulo 8, verso 16, também lido, Deus disse, sai. São ordenanças, são determinações divinas, para que Ele faça acontecer o projeto que Ele determinou. Amém, queridos? Amém. Às vezes a gente quer todos os passos, num momento único e definitivo, porque nós vivemos a urgência das nossas intenções pessoais, das nossas carências pessoais, sem estarmos literalmente, ou plenamente, ou verdadeiramente envolvidos no que Deus quer estar projetando para nós. A gente parte a nossa relação com Deus a partir de nós mesmos. Nós temos que partir a nossa relação com Deus a partir de Deus. Amém, queridos? Precisamos sair do que nós somos, queremos e sentimos, para o que Deus é, pensa, quer e faz. Aí as coisas começam a acontecer. E dentro do projeto que Deus foi fazer, Noé se envolveu e envolveu a sua família. Diga, Noé se envolveu e envolveu a sua família. Novamente, Noé se comprometeu e comprometeu a sua família. Noé fez. Noé fez e sua família fez com ele. Então ele não fez nada sozinho. Não tinha como Noé completar o projeto de Deus para a vida dele, na sua casa, se a família não estivesse envolvida. Deus acreditou. Noé acreditou em Deus e fez com que a sua família se envolvesse naquilo que Deus acreditava. Aí agora, falando para nós, que cabe a nós, queridos, para vivermos o projeto de Deus. Primeiramente, nós temos que acreditar e aceitar no projeto de Deus. Diga, eu preciso acreditar e aceitar
o projeto de Deus. Acreditar, meu irmão, é não ter que ver tudo isso, dizer, tem ali um ornamento no altar, tipo uma coroa, e tem ali umas lâmpadas. Acreditar não é estar vendo. Acreditar é ouvir e saber que é verdade. E aceitar é dizer, eu quero isso para mim. Fazer escolhas diante do que nós acreditamos. A gente acredita, e isso é muito comum a gente ver, e como pastores nós agonizamos. Isso é humanamente. Imagina o coração de Deus. As pessoas acreditam, as pessoas querem, mas elas não pegam. Porque elas vão protagonizando. Elas não sei o nível que Deus vai dizer, usar para isso. Eu vou usar palavras minhas, mas não quero que você tome isso como pessoal. Amém, queridos? Peça que o Espírito Santo permita que Ele te convença daquilo que é verdade. Parece que a pessoa tem medo. E o medo de se agarrar, segurar do que você quer, do que você acredita, torna você uma pessoa como que acovardada, tímida. E a timidez é um aspecto da covardia, porque você acha que você não precisa se expor, você tem medo de se colocar em evidência, e na evidência você ser visto como você é, e visto como você é, talvez não tenha coragem de ter que mudar aquilo que precisa ser mudado. E para isso, querido, nós temos que tirar todas as reservas que nos coloca distanciados desse projeto, desse investimento divino, que agora eu digo, eu creio, eu acredito, e eu quero, eu aceito esse projeto. Então nós temos que sair das nossas reservas e abraçar e declarar e determinar. Eu tenho que acreditar e tenho que aceitar o projeto de Deus. Amém? Amém. Noé fez isso. Noé acreditou. No meio de uma sociedade, e sociedade é muita gente, tanta gente era, que Deus, o próprio Deus disse, eu vou exterminar tudo. Qual é a expectativa, o sentimento de Deus para a sociedade desse tempo que nós vivemos? Porque há uma promessa no Apocalipse que Deus diz que Ele virá e julgará todas as coisas. E que a igreja que suprir vai estar salvo na primeira ressurreição. Mas aquela que ficar vai sofrer os danos da condenação. Aonde é que eu quero estar? Eu prefiro me envolver no projeto de Deus. E você? Amém? E me envolvendo, eu quero que a minha família esteja. E quero estar com a minha família. Amém, queridos? Amém. Porque Deus quer isso. E Ele revela isso dentro desse projeto salvífico que envolve Noé e sua família. É muito claro. E o segundo ponto, que cabe a mim e a você, que cabe a nós, e que cabe às nossas famílias, e que cabe à família da fé, a igreja, é engajar-se no projeto de Deus. Diga, eu preciso. E a minha família, engajar-se no projeto de Deus. Sabe o que é se engajar?
Engajar é pôr a mão no arado. Engajar não é olhar alguém martelando, trabalhando e ficar só de fora. Ó, aquele negócio mudou de lugar. Ó, faltou aquilo ali. Ó, fica de longe. É o que mais acontece. Fica de longe. Ah, mas ali precisava não sei de quê. Ali não sei de que lá. Ah, mas faltou isso. Ah, mas não tem aquilo. Se você se engaja, você vive um projeto. Se você se engaja, você não vai criticar a martelada, você vai segurar para o camarada da martelada e segura. Amém? Você vai oferecer o lugar, o espaço, ou aquilo que precisa para que o projeto se torne verdade. Engajar-se é comprometer-se. E na covardia ou na timidez, a pessoa se mantém de longe e só aponta. E ainda fica se sentindo, falta lugar. Não está junto. Mas cadê? Eu preciso me engajar. Você precisa se engajar. E precisamos engajar a nossa família no projeto de Deus. Amém? Precisamos. Como fazer isso? Há um grande ajudador e conselheiro chamado Espírito Santo. Porque ele veio a Noé e falou: olha, Noé, é assim que você vai fazer. É assim que você vai trabalhar. Ele nos ensina. Não queira fazer sozinho. Ele nos ensina. Eu dobro o joelho quando eu estou muito indignada. Pensa na mulher. O pessoal diz que eu sou brava, mas sou até boinha, porque o Espírito Santo me segura. Amém? Porque eu dobro o joelho e digo: Senhor, eu estou aqui. Eu não quero fazer pela minha mão, mas eu quero a tua mão, que a tua mão trabalha bem. E ela me ensina a cumprir aquilo que é teu, para que o teu nome seja glorificado. Porque não sou eu que preciso aparecer. É a glória do Senhor que se revela, porque Ele me salva. Amém, queridos? É no projeto de Deus que somos salvos. Nós não fazemos para sermos vistos, mas por causa da salvação que o Senhor gera para nós. Sabe por quê, querido? Ninguém aqui, bonito ou arrumadinho, cheiroso ou inteligente que seja, vai escapar de virar pó ou cinza. Que diferença faz? Mas no projeto de Deus, Deus assinala aquilo que faz a diferença de nós. Amém, queridos? É Deus que assinala. Não adianta eu dizer um monte de coisa a respeito de você, se Deus não atestar. Mas se Deus atesta a respeito de você, não adianta ninguém dizer nada ao contrário. Porque Noé foi criticado, foi tido como doido. Não tinha chuva naquela época, gente. Não havia chuva naquele tempo. Noé era tido como doido, desvalido. Para nós, a gente dizer, esse velho é gaga. Está doido de tudo. Era ou não era? Mas Deus tem projetos perfeitos para a minha e para a sua salvação. Amém, igreja? Deus tem projeto perfeito. Cabe a nós aceitar, acreditar e aceitar o projeto de Deus. Diga: acreditar e aceitar o projeto de Deus. Acreditar e aceitar o projeto de Deus. Engajar-se no projeto de Deus. Diga: engajar-se no projeto de Deus. E no engajamento de um projeto, nós temos que deixar alguns outros para trás. Às vezes a gente quer o projeto de Deus, quer com tanta vontade, mas também não quer largar outros tipos de projeto. Qual é o outro tipo de projeto que você precisa largar
para que você viva o projeto de Deus? Qual é o outro tipo de projeto que porventura a família não enquadrou? Às vezes, irmãos, a gente não tem coragem, porque a gente fica ferido de sentar com pessoas da nossa casa. Dizer que não adianta, fulano não ouve, fulana não dá ouvido, fulano não atenta. É verdade. Talvez ele ou ela não vai dar ouvidos. Mas no nosso comprometimento, no nosso engajamento, na nossa fé, porque acreditamos, tem que ter esse momento. E eu sempre oro a Deus por esses momentos na vida das pessoas. Como eu oro por Deus, os momentos chaves na minha vida, para sentar e conversar. E dizer algumas coisas que precisam ser ditas. E conversar aqui não é se impor. Não é enfiar de garganta dentro para o outro não ter direito de voz. Porque em família acontece muito isso. A família se intimida, alguém intimida o outro, a fim de não ser questionado. Porque ele ou ela se acha no devido inteiramento da verdade. Acontece isso na sua família? Porque lá na casa do meu pai é só o que dá. Aí para se defender daquilo que quer ouvir, só quer falar a verdade, só acha que sabe tudo. É assim ou não é? Porque não quer dar espaço para o outro. Ou chega dizendo mas a Bíblia fala, e eu acredito nela. Amém, queridos? O projeto de Deus me ensina, e eu acredito nele. E diz que a voz da sabedoria vem e derruba todos os outros enganos, porque ela se faz ouvir. A palavra de sabedoria se faz ouvir. Amém, queridos? A pessoa pode até dizer, não aceito, mas ele ouviu. Porque a palavra de sabedoria, ela ensina. Amém, queridos? E Deus ensina como realizar o projeto. Isso é que é o mais maravilhoso. É isso que eu me apaixono no nosso Deus. Que Deus, ele não joga a gente na mão e diz, faz, como ele diz. Ele ensina os passos. Diga, Deus me ensina os passos de viver seu projeto. Deus ensina. E a voz da sabedoria vai nos ensinar a chegar no momento de dizer, falar, não gritar, nem se impor para intimidar, a fim de que o outro não tenha voz, mas envolvê-lo na verdade de Deus. E no envolvimento da verdade de Deus não tem para onde eu correr. Porque toda aquela geração que estava envolvida em volta da família de Noé, estava tendo a oportunidade de ver o livramento de Deus, enquanto Noé e sua família construíam aquela arca. O projeto de Deus revelado naqueles que creem, naqueles que estão engajados, naqueles que deixaram outras coisas, porque se comprometeram com esse projeto. A sociedade vai ver e ela vai ficar inquestionável do juízo de Deus, porque Deus conta a história em nós. Amém, queridos? Deus está cumprindo o projeto em nós. Nós aceitamos ou não. E como igreja e famílias da igreja, nós temos que ter esse passo de engajar-se, deixando muitas outras coisas para viver o projeto perfeito de Deus. Amém? E por fim, precisamos viver o projeto de Deus. Eu preciso acreditar e aceitar o projeto de Deus. Eu e você precisamos nos engajar no projeto de Deus para que ele se torne verdade. E uma vez verdade em nós, precisamos continuar a viver nesse projeto. Ele não é temporário, ele é atemporal. Porque até o dia que ele determinar, e o dia final, nós não sabemos o dia nem a hora. Amém? Veio o dilúvio, e aquela geração que não acreditou foi toda exterminada. E o Senhor diz, então virá o fim. Há um projeto
que eu e você, acreditando e aceitando, nos engajando, trabalhando, construindo, precisamos vivê-lo plenamente e continuamente. Viver o projeto de Deus não é viver hoje, é não vir num culto e tá bom, cumprir meu lado. Não, eu estou engajado. Eu vivo um projeto salvífico de Deus na minha adoração, no meu serviço, na minha fidelidade, na minha santidade, na minha harmonia. Num projeto em que o Senhor disse: aquele que não vive a paz com todos e a santificação não verá o Senhor. Romanos diz. Então nós precisamos viver o projeto e envolver a nossa casa. Envolver a nossa casa requer isso: coragem, destemor, sabedoria, para ministrarmos aquilo que vem no coração de Deus para o meu coração e para o teu coração. Se ela quer a salvação, ela entrará na arca de Deus para a salvação. E hoje não é a arca, hoje é Jesus, a cruz, a entrada da salvação. A porta é Jesus. Se nós entrarmos pela porta, e o caminho é estreito, diz o Senhor, lá veremos o nosso Deus. E o plano está todo escrito nesta palavra. Sejamos corajosos, sejamos corajosas, sejamos destemidos e larguemos todo o resto, porque, querido, Cristo virá e não tardará. Fica de pé, igreja. E eu quero fazer algo diferente nessa noite. Tem famílias aqui chorando, sofrendo coisas amargas dentro do seu lar, porque temos companheiros, filhos longe da presença de Deus. Temos pessoas que sofrem tensões terríveis nos seus lares, por intrigas. O coração fica amargo, fica triste, dolorido. E o projeto de Deus para a vida da fé é toda a família. Por isso eu quero orar com você e por você, meu irmão, que precisa resgatar sua casa. Orar para que o sacerdócio do Senhor se revele no coração dos homens dos lares. Os homens de Deus para o sacerdócio e o serviço da proteção do lar. Muitas famílias sofrendo amargura pelos lares abandonados, pela descrença dos corações. Muita gente abandonando o projeto de Deus para viver projetos terrenos e que se acabam aqui. Mas o projeto de Deus é perfeito e Ele nos salva. Amém, igreja? Então, meu querido irmão e irmã, nós vamos orar uns pelos outros. Orar uns pelos outros. Eu quero convidar você que está passando por dilemas, que a sua família já esteve na casa de Deus e está longe, ou você que veio ao encontro do Senhor e quer que a sua família venha, porque o Senhor quer que todos entrem na arca, ou entre pela porta da salvação, que é Jesus. Eu quero orar com você e por você, e a igreja que aqui está vai te dar cobertura. Se a sua esposa, se os seus filhos, se o seu pai ou a sua mãe não conhece o Senhor. Eu glorifico a Deus quando eu olho para o Daniel e vejo a irmã Marlene aqui. Eu quero chamar a mulher de Margarida. Madalena aqui. Marlene. Eu glorifico a Deus pela Marlene. Porque todas as vezes que eu conversava com o Daniel disse: eu ainda vou ir minha mãe adorando a Deus na casa do Senhor. E ela aqui está. Porque é projeto de Deus a salvação do lar e da família. Meu irmão, não tenha timidez. Você não precisa aqui mostrar que você é o Superman ou a super-heroína, porque o herói aqui é o nosso Deus, o nosso Salvador. Ele é o grande Deus da salvação. Venha para frente, você que precisa e que quer ver
o seu lar, a sua família. Para isso precisa passos de perdão. O engajamento às vezes é doloroso, é serviço pesado, noites de dor, de choro, de tensões. Precisamos às vezes abrir mão de algumas coisas pessoais, do nosso orgulho. Parece que a nossa dignidade foi agredida, mas a gente quer ver o Senhor, a presença de Deus, a ação do Senhor, dizendo: Deus, dá-me esta graça, essa unção, para ministrar o coração do meu marido, dos meus filhos, do meu pai, do meu parente próximo, para que haja sabedoria na voz. Que a minha palavra seja uma palavra, Senhor, de resgate, uma palavra conciliadora, mas não confirmadora do pecado, mas confirmadora da salvação. Que Jesus seja reconhecido e a pessoa tenha a expectativa de poder entrar pela porta da salvação e deixar todo o resto para trás, porque o projeto de Deus é perfeito para a família, porque é perfeito o projeto do Senhor. Sim, Deus. Sim, Deus. Tu és o sim e o amém. Tu és o Senhor que projetou, Senhor, e escolheu salvar a Noé e aquela família. E quando o Senhor fez isso, Deus, o Senhor fez a promessa de nunca mais exterminar a terra. E em todo o tempo, Senhor, fazer valer a semente e o seu fruto, o dia e a noite, o verão e o inverno, o Senhor determinou. Porque Tu és Deus, em Ti está todo o poder. Eis aqui a entrega, Senhor, do coração dessas famílias que aqui estão, homens, mulheres, filhos, avós, amigos, que clamam por família, que clamam pelos seus. Deus, não tem coisa para doer mais do que ver alguém que a gente ama tanto, Senhor, sofrendo a distância, Senhor, do conselho, do afago, do amparo, Deus, que o Senhor nos garante em Cristo Jesus. Dói tanto, Deus, dói tanto, Senhor. Por isso, Senhor, recolhe, vai em favor desses teus filhos, Deus, e envia sobre eles o Espírito de graça, a sabedoria, o renovo, Deus, a autoridade, Senhor, para que quando eles chegarem a eles, Deus, a porta da oportunidade vier, eles possam, Senhor, com atitudes simples, mostrar-lhes, Senhor, o caminho da verdade, por Cristo Jesus. Enche seus corações, Deus, como o Senhor encheu o coração de Noé, que envolveu todos os seus filhos, suas noras, a sua companheira, e eles poderão viver, Senhor, a obediência da Tua ordenança, e por eles foram salvos. E nesta salvação o Senhor salvou, Senhor, gerações. Espírito Santo, recolhe, Deus, o pedido, o clamor. Trata, Senhor, na emoção, trata no sentimento, trata, Senhor, no psicológico, trata na alma, trata no corpo, trata, Senhor, no espírito. Repreende a Satanás, o
em Ti que confiamos. Dá força aos teus filhos que não voltarão atrás. Senhor, que eles possam viver o Teu projeto, viver o Teu querer, e se faça verdade, Deus. Se faça verdade, assim como o Senhor quer, se faça verdade, Deus, em Cristo Jesus, o nosso Salvador, o nosso Deus e Senhor. Em Ti que nós oramos, hoje e sempre. Amém e amém.
agradecer, Senhor, por essas ofertas, por esses dízimos, Pai. Que o Senhor venha mesmo, Senhor, estar aguardando, Senhor, para que venha, Senhor, ser feito conforme a Tua vontade, Senhor. Que o Senhor venha abençoar, Senhor, a cada um, Senhor, que pôde ofertar, que pôde dizimar, Senhor. E da mesma forma, Pai, os que não puderam também, Senhor, que o Senhor venha abrir portas de emprego, Senhor, para que o Teu nome seja glorificado, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Podeis sentar?